E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série que eu estou tentando aos trancos e barrancos tentar completar, não é? Que é a série da leitura do Príncipe de Maquiavel. E eu acho que eu tô indo bem, já passei da metade do livro, então já que já estamos na metade, vamos continuar, certo? Obrigado a todos que estão acompanhando. E dando continuidade ao livro, vamos para o capítulo 16, que falará sobre a liberalidade e a parcimônia. Para quem não sabe, a parcimônia é como se fossem as economias. É a habilidade de você economizar, você gastar com cuidado, você poupar. A parcimônia é isso, você poupar. E a liberalidade, segundo Maquiavel aqui nesse livro, no contexto do livro, liberalidade é o contrário, é a gastança, é um príncipe que gasta muito. Então, um príncipe liberal é um príncipe muito mão aberta, que dá dinheiro, vai é o Silvio Santos, vai dando aviãozinho de dinheiro pro povo. Nesse capítulo a gente vai falar sobre isso. Iniciando com Iniciando com os primeiros dos citados atributos, digo que seria um bem o ser havido como liberal, aquele que é como eu já disse, um príncipe que mão aberta, né, que dá dinheiro para todo mundo a seu bel prazer. Contudo, a liberalidade usada de forma que se torne conhecida de todos te prejudica, porque se usada virtuosamente e como se a deve usar, ela não te torna conhecida e não conseguirás tirar de cima de ti a má fama do seu contrário. Então, se você é um príncipe muito mão aberta, a sua fama de ser muito mão aberta vai se espalhar muito mais fácil. Porém, querendo manter entre os homens o nome de liberal, é preciso não esquecer nenhuma espécie de suntuosidade, de forma tal que um príncipe assim procedendo consumirá em ostentação todas as suas finanças e terá necessidade de, ao final, se quiser manter o conceito de liberal, ou seja, se ele quiser ser um liberal e gastar muito, ele vai ter que continuar gastando muito e vai ter que ter dinheiro para continuar gastando muito o seu dinheiro, sabe? Não dá para você ostentar sem dinheiro. Se quiser manter o conceito de liberal, se ele quiser ser liberal ainda, visto o seu povo, gravar extraordinariamente o povo de impostos, ser duro no fisco e fazer tudo aquilo de que se possa utilizar-se para obter dinheiro. Então, se o príncipe quiser ser liberal e gastar muito, ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. De onde é que um governo, um estado tira dinheiro? Dos impostos, minha gente, é claro. Então, vai ter que taxar mais o povo. Isso começará a torná-lo odioso perante o povo, é claro, nenhum povo gosta de ser taxado, né? De pagar muito imposto, e empobrecendo o tornará um pouco estimado de todos. Então você vai fazer o povo ficar mais pobre e vai fazer o povo te odiar, porque você deixou o povo mais pobre, causando mais impostos. De forma que, tendo ofendido a muitos e premiado a poucos com essa sua liberalidade, ou seja, você vai dar muito dinheiro para alguns e pouco para muitos. Então você vai empobrecer em grande parte o povo. Sente mais intensamente qualquer revés inicial e periclita fácil ao primeiro perigo. Então ele se sente ameaçado pelo povo que ele empobreceu. Percebendo isso e querendo recuar, o príncipe incorre desde logo na má fama de miserável. Miserável como eu não sei se eu já expliquei o conceito de miserável segundo o príncipe, mas miserável é aquele é o pão duro, é o rei pão duro, é o rei que tem muito, mas gasta pouco. Um príncipe, pois, não podendo usar essa quantidade de liberal, essa quantidade de ostentação, sem sofrer dano, tornando-a conhecida, deve ser prudente, deve não se preocupar com a pecha de miserável. Eis que, com o decorrer do tempo, será considerado sempre mais liberal, uma vez vendo o povo que, com sua parcimônia, como eu falei, a parcimônia é a gestão dos seus gastos, né? É a sua poupança. Vendo o povo que, com sua parcimônia, a receita lhe basta, ou seja, vendo o povo que o que o rei, o que o príncipe dá dinheiro para o povo já lhe basta, pode defender-se de quem lhe mova guerra e tem possibilidade de realizar empreendimentos sem gravar o povo.
Bom, portanto, um príncipe deve gastar pouco para não precisar roubar seus súditos. Olha só, esse livro é de 1500 e já é amplamente claro de que um Estado tem que roubar o povo para se manter. Né? Um Estado não produz nada, o Estado suga de quem produz. Para não precisar roubar seus súditos, para poder defender-se, para não ficar pobre e desprezado, para não ser forçado a tornar-se rapace. Rapaz também, para quem não sabe, é aquele que é... Rapace, de forma bem simplificada, é uma pessoa má que toma dos outros. É uma pessoa que vive de rapinagem, certo? Não se importando de incorrer na fama de miserável, porque esse é um daqueles defeitos que o fazem reinar. Então, para um príncipe, segundo Maquiavel, é melhor ser um príncipe miserável, pão duro, que não gasta, do que um príncipe liberal, segundo o livro, um príncipe liberal que dá dinheiro para todo mundo, gasta todo o dinheiro, fica sem dinheiro e tem que taxar mais o povo para conseguir mais dinheiro, já que ele gastou esse dinheiro inicialmente. E aquele príncipe que vai com os exércitos, que se mantém de rapinagem, de saques e de resgates, maneja bem de outros, tem necessidade dessa liberalidade, porque do contrário não será seguido pelos soldados. Então aquele príncipe que é rapace, que vive de rapinagem, que vive de tomar as coisas dos outros, ele tem que ser liberal. Porque se ele vai tomar dos outros, ele tem que compartilhar com quem ajudou a tomar dos outros, não é? E daquilo que não é teu nem de seus súditos, pode ser o mais generoso doador. Então, se porra, é muito simples você dar, você ser muito liberal, você dar muito do que não é seu. O dinheiro não é seu, então você pode gastar à vontade, né? É isso que o Estado faz. Pega o dinheiro que não é dele, que é nosso, e vai gastando no foda-se, porque ele produz, nada produz, né? Quem produz somos nós. Eis que o depender daquilo que é dos outros não te tira reputação. Ao contrário, a aumenta. Somente o gastar o teu é que te prejudica, porque se você gasta o seu acaba. Se você gasta o dos outros acaba e você tem o seu ainda. Certo? Faz sentido. E não há coisa que tanto se destrua a si mesma como a liberalidade, pois enquanto tu a usas, perdes a facilidade de usá-la, tornando-te pobre e desprezado, ou para fugir à pobreza, rapace e odioso. Então se você usa muito da liberalidade, você é um príncipe que gasta muito, você vai ficar pobre e vai ter que ser odiado pelo povo, porque você vai ter que roubar mais do povo ou roubar de outros, que não seja o povo. De um jeito ou de outro você vai ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. Dentre todas as coisas de que um príncipe se deve guardar, ou seja, dentre as poucas coisas que um príncipe deve fugir, está o ser desprezado e odiado, e a liberalidade te conduz a uma e a outra dessas coisas. Por tudo que já foi falado nesse capítulo, né? Se você dá muito dinheiro, você acaba sem dinheiro, vai pegar mais do povo, o povo vai te odiar e é isso. Portanto, é mais sábio ter a fama de miserável, de pão duro, que dá origem a uma infâmia sem ódio. Então o povo vai te ver como pão duro, mas você não vai fazer mal pro povo, você não vai pegar nada do povo se você não gastar muito dos seus, não é? Porque você já vai ter os seus. Por querer o conceito de liberal, ver-se na necessidade de incorrer no julgamento de rapace que cria uma má fama com ódio. Então é melhor você ser odiado por você ser pão duro do que você ser odiado por ser um liberal que gastou tudo e tá tomando do povo. Em resumo, esse capítulo é isso. Dando continuidade para o capítulo 17, que é da crueldade e da piedade, se é melhor ser amado que temido, ou antes temido do que amado. Sempre que falam sobre Maquiavel, é batata. Sempre a frase mais maquiavélica, a frase que mais direciona a Maquiavel é melhor ser amado ou ser temido. É melhor ser temido do que amado, né? Todos que citam Maquiavel citam esse exemplo. E é nesse capítulo que ele vai tentar explicar, né? Que eu vou tentar explicar, né?
Reportando-me as outras qualidades referidas, digo que cada príncipe deve desejar ter tido como piedoso e não como cruel. Tá, então o príncipe tem que ser piedoso e não cruel perante o povo. Não obstante isso, deve ter o cuidado de não usar mal essa piedade. César Borgia era considerado cruel, e dá um exemplo aqui. Entretanto, essa sua crueldade tinha recuperado a Romanha, logrando uni-la e pô-la em paz e em lealdade. Então, ele dá o exemplo de César Borgia, que era um rei que era cruel, mas essa sua crueldade culminava no seu estado bem-sucedido. Então ele era cruel porque dava certo. As coisas funcionavam. As coisas funcionavam ele sendo cruel. O que, se bem considerado for, mostrará ter sido ele muito mais piedoso do que o povo fiorentino, a qual, para fugir da peste de cruel, deixou que o povo fiorentino. Tá. Um príncipe não deve, pois, temer a má fama de cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais. Então o príncipe tem que ser cruel, mas tem que manter o seu povo unido, certo? Pois que com muito poucos exemplos ele será mais piedoso do que aqueles que por excessiva piedade deixam acontecer as desordens, das quais resultam assassínios ou rapinagens. Então, se o rei é cruel, o povo respeita ele e fica unido. Se o rei é muito piedoso, o povo vai ficando mal acostumado e começa a pisar mais na bola, né? Porque estas costumam prejudicar a comunidade inteira, enquanto aquelas execuções que emanam do príncipe atingem apenas um indivíduo. Então, quando um príncipe é cruel, ele é cruel contra um alvo apenas. E se o príncipe é muito piedoso, todo o povo sofre com isso. Se ele é muito piedoso. E dentre todos os príncipes é ao novo que se torna impossível fugir à peste de cruel, vistos serem os estados novos cheios de perigos. Então, o príncipe novo que chega no estado, né, um príncipe novo, é impossível que ele fuja à peste de cruel, porque se o príncipe chega em um estado que ele conquistou, no estado novo, ele tem que ser cruel para estabilizar o estado que ele recém conquistou, né? O príncipe, contudo, deve ser lento no crer e no agir, não se alarmar por si mesmo e proceder por forma equilibrada, com prudência e humanidade, buscando evitar que a excessiva confiança o torne incauto e a demasiada desconfiança o faça tolerável. Então o príncipe tem que ser frio e calculista nos problemas, certo? Ele não pode agir no impulso, ele tem que calcular, pensar, pôr na balança o que é melhor para o seu governo e aí sim agir. Nasce daí uma questão, e agora vem a parte importante. Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que temido ou o contrário? A resposta é, aqui Maquiavel vai dar a resposta, de que seria necessário ser uma coisa e outra. Mas, como é difícil reuni-las, ou seja, como é difícil ter as duas, entendo que faltar em uma das duas, ou seja, se você for ter que ser um ou outro, é muito mais seguro ser temido do que amado. Isso porque dos homens pode-se dizer geralmente que são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho e, enquanto lhe fizeres bem, são todos seus. Oferecem-te o próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, desde que, como te disse acima, a necessidade esteja longe de ti. Quando se avizinha, porém revoltam-se. Então, é muito mais, segundo Maquiavel, é melhor você ser temido. Porque o povo, enquanto o governo, enquanto o seu país está em paz, o povo vai ficar do lado do príncipe, certo? E vai ser grato ao príncipe enquanto houver paz. Porém, uma vez que essa paz acaba, uma vez que há guerra, há problemas, esse povo se revolta. Se o príncipe é amado em vez de temido. Eu não sei se ficou muito claro.
É melhor você ser temido do que amado para que o povo te respeite mais. E para você usar também da coerção ao povo e do medo que o povo tem, né? De um príncipe cruel. E o príncipe que confiou inteiramente em suas palavras, encontrando-se destituído de outros meios de defesa, está perdido. As amizades que se adquirem por dinheiro e não pela grandeza e nobreza de alma são compradas, mas com elas não se pode contar. É aquele caso dos exércitos mercenários que não são seus. Você comprou, eles são fiéis ao dinheiro, não são fiéis a você, príncipe. E no momento oportuno não se torna possível utilizá-las. E os homens têm menos escrúpulo em ofender alguém que se faça amar do que alguém que se faça temer, posto que a amizade é mantida por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, é quebrado em cada oportunidade que a eles convenha. Então o povo... deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Então o povo tem mais coragem de trair um príncipe piedoso do que um príncipe cruel. Eu não sei se eu preciso explicar isso, porque é bem óbvio o porquê. Mas o temor é mantido pelo receio de castigo que jamais se abandona. É isso, um príncipe tem que ser temido para impor o medo de castigo que o povo vai sentir se o povo ir contra o príncipe. Deve o príncipe, não obstante, fazer-se temer de forma que, se não conquistar o amor, fuja ao ódio. Certo? Então, se o príncipe não consegue ter o amor do seu povo, é melhor que ele tenha o ódio do seu povo. Mesmo porque muito bem coexistir o ser temido, mesmo porque podem muito bem coexistir o ser temido e o não ser odiado. Então dá pra você ser odiado, dá pra você ser temido, porém não odiado, por conta do respeito e tal. Isso conseguirá sempre que se abstenha de tomar os bens e as mulheres de seus cidadãos e de seus súditos, e se lhe tornando necessário derramar o sangue de alguém, faça-o quando existir conveniente justificativa e causa manifesta. Então um rei tem que ser cruel, porém tem que medir essa crueldade. Se o rei tem que tirar a vida de alguém, o inimigo que seja, tem que ter uma boa justificativa, ok? Porque, bom, é o maior perante o povo e perante nós humanos, o maior pecado é tirar a vida de outra pessoa, não é? Isso não muda faz 500 anos, que é a data desse livro. Deve, sobretudo, abster-se dos bens alheios, posto que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa parte aqui eu risquei porque eu achei bem impactante, sabe? Olha, ouçam de novo. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Bom, fiquem com essa frase e pensem a respeito. Além disso, nunca faltam motivos para justificar as expropriações, e aquele que começa a viver de rapinagem sempre encontra razões para apossar-se dos bens alheios. Então, se o príncipe vive de pegar as coisas dos outros, é muito fácil ele ter uma justificativa para ele ficar pegando as coisas dos outros. Ao passo que as razões para o derramamento de sangue são mais raras e esgotam-se mais depressa. Então é mais fácil você explicar por que você tomou a casa de um cidadão, roubou o gado de outro cidadão. É muito mais fácil para um príncipe explicar isso do que para um príncipe explicar porque ele matou tal pessoa, matou tal povo, matou alguém. Mas quando o príncipe está à frente de seus exércitos e tem sob seu comando uma multidão de soldados, então é de todo necessário não se importar com a fama de cruel, eis que sem ela jamais se conservará exército unido e disposto a alguma empresa. Então, se o
príncipe tem um puta exército, ele é muito bem armado, um estado armado, ele tem uma força bélica. Então ele não precisa se importar com a fama de ser cruel. Porque se ele é cruel e o povo acaba odiando ele, porra, ele tem um puta exército, um puta arsenal. E o que o povo pode fazer contra um exército, né? Contra a força bélica de um estado. Então, nesse caso, não precisa se preocupar em ser odiado, sabe? Pronto. Concluo, pois, voltando à questão de ser temido e amado, aqui ele vai concluir o capítulo, de tudo isso, dessa balela que eu tentei explicar. Concluo, pois, voltando à questão de ser temido e amado, que um príncipe sábio, amando os homens como a eles agrada, e sendo por eles temido como deseja, deve apoiar-se naquilo que é seu e não do que é dos outros. Deve apenas empenhar-se em fugir ao ódio, como foi dito. Então um príncipe que tem o seu exército, tem as suas armas, tem o seu dinheiro, tem tudo seu, um estado seu, um governo seu, ele não precisa se preocupar com o ódio do povo, né? Porque embora o povo odeie ele, no final das contas, se der algum problema, alguma guerra, esse príncipe provavelmente vai sair vitorioso e o povo vai ficar grato ao príncipe, né? É isso. Esse é o fim do capítulo. Então, para o próximo capítulo, o capítulo 18, que é de que modo os príncipes devem manter a fé da palavra dada. Olha só, isso é muito atual, né? O que um príncipe, um governante, tem que cumprir com sua palavra, né? Cumprir com suas promessas enquanto está no poder. Será? Será mesmo? Bom, esse aqui vai ser um pouquinho mais longo porque é muita coisa que eu tenho que ler, porque é muita coisa importante nesse capítulo, certo? Quando seja louvável em um príncipe o manter a fé da palavra dada e viver com integridade e não com astúcia, todos compreendem. Todos compreendem que um príncipe tem que ter palavra, certo? Contudo, vê-se nos grandes... Vê-se nos nossos tempos, pela experiência, alguns príncipes terem realizado grandes coisas a despeito de terem tido em pouca conta a fé da palavra dada, sabendo pela astúcia transtornar a inteligência dos homens. No final conseguiram superar aqueles que se firmaram sobre a lealdade. Deveis então, essa primeira parte resumindo um príncipe tem que manter a palavra dele, porém existiu casos na humanidade em que um príncipe não manteve tanta palavra assim e teve um governo bem sucedido. Deveis saber então que existem dois modos de combater, um com as leis, o outro com a força. O primeiro é o modo do homem, o modo das leis. O segundo dos animais, é o modo da força, né? Mas como o primeiro modo muitas vezes não é o suficiente, o modo da lei, convém recorrer ao segundo. Portanto, a um príncipe torna-se necessário saber bem empregar o animal e o homem. Essa matéria, aliás, foi ensinada aos príncipes veladamente pelos antigos escritores, né? Isso não quer dizer uma coisa. Isso não quer dizer outra coisa, o ter por mestre um ser meio animal e meio homem, senão que um príncipe precisa saber usar uma e outra dessas naturezas. Uma sem a outra não é durável, então existe as leis e a força. Você precisa dosar bem as duas e você precisa ter as duas, certo? No caso da primeira não funcionar, você tem a segunda. Sendo necessário a um príncipe, pois, saber bem empregar o animal, a força, deve deste tomar como modelos a raposa e o leão. Porque o leão não se defende dos laços, certo? E a raposa não tem defesa contra os lobos. Portanto, precisa ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Então, você tem que ser raposa no sentido de você conhecer as leis, saber aplicá-las,
E você precisa saber ser leão para você aterrorizar, assustar e usar da força para que as coisas deem certo. Aqueles que agem apenas como um leão não conhecem a sua arte. Logo, um senhor prudente não pode nem deve guardar sua palavra, quando isso seja prejudicial aos seus interesses e quando desapareceram as causas que o levaram a empenhá-la. Então não adianta nada você ser um leão, você usar somente a força. Se todos os homens fossem bons, esse preceito seria mau, né? No mundo ideal, né? Mas, porque são maus e não observariam a sua fé a teu respeito, não há razão para que a cumpras com eles. Maquiavel parte do pressuposto de que o homem, o ser humano não é bom, o ser humano é ruim, então tudo bem você quebrar a palavra com ele, com o ser humano, já que ele é ruim, então tá tudo bem. Jamais faltaram a um príncipe razões legítimas para justificar a sua quebra de palavra. Então, sempre existiu uma explicação para um príncipe quebrar a palavra dele, a promessa dele, falar que vai fazer uma coisa e faz outra. Sempre houve uma explicação. Isso não é problema. Disto posto, poderia citar exemplos inúmeros, mostrar quantas pazes e quantas promessas foram frustradas e vãs pela infidelidade dos príncipes. E aquele que com mais perfeição soube agir como raposa, saiu-se melhor. Mas é necessário saber bem disfarçar essa qualidade e ser grande simulador e dissimulador. Tão simples são os homens e de tal forma cedem às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. É aquela frase, né? Todo dia um otário e um malandro saem de casa. A um príncipe, portanto, não é essencial possuir todas as qualidades mencionadas. Mas é bem necessário aparentar possuí-las. Olha que legal. Você não precisa ter integridade, você não precisa cumprir com sua palavra, você não precisa ser, sei lá, religioso, você não precisa ser justo, você não precisa nada disso, certo? Você precisa parecer ter isso, certo? Isso é tão moderno, isso é tão atual quanto hoje, né? Ou melhor, ousarei dizer que, possuindo-as e usando-as sempre, elas são danosas, enquanto que, aparentando possuí-las, são úteis. Então é muito melhor você parecer ser algo do que você praticar. É muito mais fácil você parecer ter uma virtude do que você praticar essa virtude. É muito mais fácil, dá menos trabalho. E é isso. Por que não fazer isso, não é mesmo? Por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo realmente. Porém, mas estar com o espírito preparado e disposto de modo que, precisando não ser, possas e saibas ser o contrário. Deve-se compreender que um príncipe, e em particular um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, uma vez que frequentemente é obrigado para manter o Estado a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Então o príncipe tem que parecer ser bom. Ele ser bom ou não é discutível, mas ele tem que parecer ser bom, para no momento que ele precisar ser o oposto, ele saiba ser. Porém, é preciso que ele tenha um espírito disposto a voltar-se segundo os ventos da sorte, da fortuna, e as variações dos fatos o determine, e, como se disse, não apartar-se do bem, podendo, mas, saber entrar no mal se necessário. Então, não é que você deixe de ser bom, mas você saiba ser ruim. Olha como que é essa dualidade, você tem que ser os dois, certo? Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Um príncipe, portanto, deve ter muito cuidado em não deixar escapar de sua boca nada que não seja repleto das 5 qualidades citadas para parecer
ao vê-lo e ouvi-lo. Essas 5 qualidades: piedade, fé, integridade, humanidade, religião. E nada existe mais necessário de ser aparentado, ou seja, nada mais importante de você parecer do que esta última qualidade da religião. É que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas poucos são capazes de sentir. Caramba! O povo consegue enxergar. O povo enxerga o que o povo quer enxergar, certo? Então, se o político tá lá e ele tem uma fachada de bonzinho, de íntegro, de religioso, de boa praça, de bom samaritano, ele mostra essa fachada pro povo, o povo vai ver e vai comprar a ideia, vai acreditar. Porque o povo, em geral, a massa, ela acredita no que ela vê, ela não acredita no que ela sente. É muito mais fácil você enganar o povo pelos olhos, ao parecer algo, certo? Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és. Esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos, que são a maioria, que aliás estão protegidos pela majestade do Estado. É claro, você vai ser um diferentão, você vai contra a maioria. Se o político tá lá, tá falando A, o público tá entendendo A, e você tá sacando que o que ele quer dizer é B, você vai falar, você vai se opor contra a massa? Por que faria isso? Você vai ser o que? A ovelha negra? Não. É muito mais fácil você ir com um bando, não é? Você acreditar apenas no que você está vendo. Porque o povo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão um povo. Os poucos não podem existir quando os muitos têm onde se apoiar. É aquilo, cara, é prego que se destaca toma martelada. Algum príncipe dos tempos atuais, que não convém nomear, não prega senão a paz e fé, mas de uma e outra é ferrenho inimigo. Uma e outra, se ele as tivesse praticado, teriam por mais de uma vez tolhido a reputação ou o Estado. Então, Maquiavel diz que existem vários exemplos de príncipes que falam uma coisa e fazem outra pelo bem do Estado, para manter o seu Estado. E não tem nada de errado nisso, segundo Maquiavel, certo? Afinal de contas, o objetivo é o poder. Eu acho que é isso, né? Já foi 3 capítulos da liberalidade, da crueldade e da palavra dada. É isso então, 3 capítulos, deu 30 minutos de vídeo. E é isso, pessoal. Valeu a todos que estão assistindo, que estão acompanhando. E até a próxima, até o próximo capítulo. E tá acabando, tá? Tá acabando. Estamos na página 88, ó. 88, aqui, ó. 88, certo? E são... Deixa eu ver aqui. 119... Não é 119. 120 páginas. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Terminando esse, talvez eu parta para um outro, eu vou pensar a respeito, mas ainda tem um pouco de chão ainda, né? Depois eu vejo isso. Obrigado a todos que viram, até a próxima.